personagem do podcast da Alesp de hoje é uma referência internacional, uma personalidade quando a gente fala no quesito saúde, poluição, efeitos das mudanças climáticas. A gente tem o prazer de receber aqui o professor Paulo Saldiva, patologista, professor da Faculdade de Medicina da USP. Obrigada. Ô, Renato, é um prazer estar aqui. E esses são temas importantes, né? E trazer assim para uma discussão numa casa, num canal como esse, é muito importante para todos nós. Muito obrigada. Professor, vamos começar do assunto que está mais em voga atualmente. O carro elétrico é a solução para o planeta? Não, ele não vai ser uma solução para o planeta, ele vai ser solução para alguns problemas que o planeta tem nas cidades. Então, por exemplo, a motorização, o motor elétrico em corredores de ônibus, assim como no trem, ele vai ser muito bom. Imagina, você tem um metrô a vapor ou diesel, não ia rodar. Então, os corredores de ônibus levam muita gente e a tecnologia diesel, embora venha melhorando, ela não emite perfume. Então, as concentrações de poluição dentro dos corredores de ônibus é muito grande e tem muita gente que vai para lá para respirar. A motorização elétrica ela pode ser solução em cidades cuja topografia ou as ruas sejam estreitas e para levar pessoas com incapacidade ou que não podem andar. Então, o senhor defende o elétrico para para a utilização pública, para o transporte público. Mas e agora para os carros particulares, para toda essa frota? Temos, inclusive, agora uma nova indústria no país. Pois pode ser que eu seja antigo, né? Mas na atual tecnologia, você fazer um carro elétrico com as mesmas propriedades de um carro a motor a combustão, que tem uma autonomia muito grande, que tem uma aceleração de 0 a 100 km em 4, 5 segundos, que tem mais de 300 cavalos de potência, para mim, você não muda o modelo de transporte. Quer dizer, você vai levar uma pessoa com 4.000 quilos de peso. Né? A pessoa pesa 70 e você vai levar isso com uma coisa que está superdimensionada. Mas, aí de onde você tira o metal para fazer a bateria? Quando a bateria acabar, aonde você vai reciclar? E que energia você tem para recuperar aquela bateria, para reciclar aquela bateria? E a energia, de onde você vai tirar? Se for de uma usina termoelétrica a carvão, o carro é a carvão, não é elétrico. Então, o carro elétrico me parece muito aquele cigarro eletrônico. O VAP. Que você fala assim, eu vou manter as pessoas, né? Você vai reduzir danos, de fato, você vai reduzir danos nas pessoas doentes, mas você não pode vender em bar. Você tem que vender sob prescrição, né? O cigarro, você não vai colocar para qualquer um usar, como está parecendo. O carro elétrico, ele vai ter indicações sim, ele vai ter um espaço na frota, mas não vai substituir a frota, porque eu acho que a mobilidade nas cidades vai ter que mudar conceitualmente. Mais ainda, eu sou utópico, eu estou só falando assim de fora, porque eu nem carro eu uso, então não é que eu estou pregando a meu favor, ou com falta de conhecimento. O carro, eu uso ônibus, porque eu moro numa região que tem ônibus de transporte. Quem não tem, vai querer comprar uma moto e um carro. Então depende muito... Sim, da mobilidade que a pessoa tem à disposição. E da moradia, do local de moradia, da distância que a pessoa tem entre a moradia e o seu trabalho. Então, o problema da sustentabilidade o carro elétrico vai fazer parte, mas tem que envolver também transporte de massa de baixa emissão e vai ter que ter distribuição de emprego e, quer dizer, pensar a cidade de uma forma distinta.
estamos caminhando nessa direção. Professor, o senhor, como patologista da Faculdade de Medicina da USP, vai completar 50 anos de formação do seu curso de medicina. O que faz o patologista e de que forma o senhor consegue viabilizar as suas pesquisas de renome internacional no que diz respeito à população, à poluição e às mudanças climáticas, de que forma isso afeta a saúde do homem? Muito bem, o patologista é um médico meio estranho, ele se ocupa em fazer diagnósticos. E pode ser da biópsia que o indivíduo faz, isso aqui é maligno, benigno. Se for maligno, para alguns tumores, você diz qual que é o... Ele possui que alteração molecular para ajudar a planejar o tipo tratamento. de... o tratamento. Ele foi para onde? Quais são as margens? Ele invadiu o linfático, ele chegou nos gânglios, como é que vai ser programada uma eventual cirurgia? Ele também entra no ato operatório para saber se a ressecção, se existe lesão disseminada que foi não captada pelos exames clínicos, para ajudar a programar no ato operatório. O patologista também, ele pode trabalhar com modelos experimentais de patologia experimental, tentando fazer o diálogo entre modelos em células ou animais com as doenças humanas. E o patologista também estuda as pessoas que morreram, principalmente de mortes naturais. Ou mesmo pessoas que têm doenças que são muito importantes hoje e que o tecido é nobre para você tirar em vida. Por exemplo, demência, as doenças psiquiátricas. O Alzheimer. Então, o Alzheimer, os tremores, o Parkinson. O jeito, você não faz uma biópsia para saber se o indivíduo tem Parkinson. E como vai morrer, as pessoas vão morrer com diferentes idades. Por exemplo, o indivíduo pode não morrer do Parkinson, ele pode morrer com Parkinson, um Parkinson inicial, morre de infarto. Muito bem, aí você pode ter vários estágios da doença de Parkinson. A mesma coisa acontece com Alzheimer. Ele pode ter uma doença, morrer de um outro evento, mas está com o início do Parkinson. Outros já estão de demência. Outros já estão na fase final. Então você consegue estudar a história natural, e vai ter gente que não tem demência nenhuma. Então, como é que eu vou propor para um indivíduo normal ceder uma amostra de tecido cerebral para eu comparar com aqueles que têm demência? A autópsia permite. Está aí um espaço, né? As mortes de crianças em quimioterapia, você quer saber o que aconteceu? Né? Por que não funcionou? Por que não deu certo? Por que não deu certo? Então você pode hoje fazer retirada de material de criança sem abrir o corpo, usando métodos de imagem. E a família pode então saber fechar aquele luto. Então a patologia é muito eclética do ponto de vista de estudo de doenças. E permite, inclusive, que a gente estude a poluição do ar e mais, a influência da cidade, da assistência, do isolamento, na determinação do curso natural das doenças. Por exemplo, na Covid, é o mesmo vírus, é a mesma cidade, é a mesma vacina. O risco de você ter uma doença grave e de morrer variava 9 vezes no território de São Paulo. Por quê? Por causa que existem vulnerabilidades diferentes. Existe a capacidade de controlar o diabetes diferente, conforme o nível socioeconômico. Existe a capacidade do indivíduo ter um coração controlado. Existe o acesso, que é diferente para o tipo de serviço de saúde que atendeu. Então, é como se se a gente lesse a cidade no corpo das pessoas. Adivinhasse a cidade como ela é, conversando com as famílias, sabendo as circunstâncias do adoecimento e sabendo como é que a pessoa manejava a sua vida. Em função dessa leitura que o senhor acumula há quase 50 anos, é possível, já que estamos aqui na Casa do Povo, na Assembleia Legislativa, promover e provocar políticas públicas em relação a isso? Assim, veja, isso está acontecendo. O próprio Estado de São Paulo está montando o primeiro projeto
de fazer autópsia sem abrir o corpo nas diferentes regiões. Então, eu vou justificar, por exemplo. Nós estamos com um surto os primeiros casos de morte por vírus Oropouche. Sim, ocorreu no Nordeste, né? No Nordeste e vai chegar aqui. Bom, como que você vai saber que tem vírus Oropouche no cérebro ou no pulmão? Se você tem uma morte, você pode fazer a vigilância epidemiológica, né? Mas você pode também pegar um tecido cerebral, né? Vamos pegar um exemplo muito próximo. Microcefalia e Zika, que ninguém sabia que dava. Sim. Bom, se tivesse sido colhido tecido cerebral nas primeiras mortes de criança, quando estava no Ceará, você poderia ter identificado o Zika como agente causal meses antes. E você poderia ter evitado que várias crianças e famílias tivessem colocado isso. Então, quando você tem, por exemplo, um ultrassom e uma agulha de biópsia, você leva a autópsia para onde você quiser. Então, você pode ter um sistema de vigilância. A mesma coisa acontece nas regiões fronteiriças de São Paulo. Vale da Ribeira, onde você tem reservatório de animais, de reservatório de vírus, de fungos. Então, existe sim a possibilidade de você usar esses... E São Paulo está fazendo isso, capacitando vários lugares, por exemplo, febre maculosa, que vem de um bicho que fica no carrapato, principalmente de capivaras, né? Então pronto, você morreu do quê? Então, se você não conseguiu em vida descobrir, talvez depois de morto você tenha métodos que você permite ter uma invasividade maior e obter tecidos e confirmar. E aí você lança uma ação preventiva. É isso que está acontecendo e acontece inclusive em São Paulo, na Secretaria de Estado da Saúde. Então, mas se eu quiser ceder aquele corpo para uma pesquisa, para um estudo? Então, existe um telefone, banco de cérebros, e a pessoa pode doar o cérebro para estudo. Dentro desse banco, desse serviço, você tem ressonância magnética para fazer imagem de ressonância. Você tem jeito de estudar os genes, você tem jeito de avaliar todas as regiões críticas do cérebro que você não tem em vida. E com isso, por exemplo, você pode pegar pessoas da mesma idade e ajustar para modelos, por exemplo, dizem que a leitura, o estudo e a formação de novas conexões ajuda. Então você perde neurônio, mas você faz um gato assim, né? Você vai usando outras conexões para fazer a mesma coisa. Bom, a gente pode conversar com a família, nós temos um questionário para saber quais eram os hábitos e tal. Então você começa a entender. Tanto que esse banco de cérebros, que é o maior do mundo, Aqui no Brasil? É. O banco de cérebros da Faculdade de Medicina, ele é o maior do mundo e vem gente do mundo inteiro trabalhar nisso. É o maior do mundo. Não tem... É um dos motivos, um projeto que a FAPESP financiou, e eu diria que foi um orgulho para o país. E através dessas pesquisas que consegue se constatar inúmeras soluções. Possíveis soluções e mecanismos. E principalmente aqueles idosos que não têm Alzheimer. Esses são importantes, porque você vai saber o que eles tinham no perfil genético, o que essa gene codificava, que proteína que ele fazia, né? Então, será que é possível você dar para a pessoa que não tem aquela variação do gene, a proteína codificada? É isso que esse banco de cérebros faz, e com parcerias com a Universidade da Califórnia em São Francisco, com a Universidade de Harvard, com a Universidade de Oxford e Cambridge. A gente é um lugar que funciona. Professor,
Eu gostaria que o senhor falasse sobre a sua última pesquisa que foi publicada em relação à questão do carbono negro, de uma tatuagem no pulmão, da fibrose cística. Explica para o nosso ouvinte, para o nosso internauta, especificamente o que é isso, o que o senhor constatou através dos efeitos da poluição na saúde do homem, aqui em São Paulo. Quem vê o pulmão por fora, mas assim, fora, através da caixa torácica, que são cirurgiões torácicos, cirurgiões cardíacos e patologistas, todo dia, né? Você percebe que existem regiões no pulmão que estão enegrecidas, que são como tatuagens. É aquela fuligem que todos nós respiramos, tabaco tem, mas motoqueiro, né? Acho que é um termo que nem fala, agora tem que falar motofrentistas, né? Você anda de moto, eu mesmo de bicicleta, você passa um lenço branco de papel, está escuro. Quem tem cortina próximo de tráfego fica preta. Bom, aquilo entra no pulmão também. Quando você vai lavar a cortina, você não se conforma de enxaguar tantas vezes e a água sair preta. Bom, só que a cortina tem 4 metros quadrados. Sim. Nós temos 100. Então aquilo é uma cortinão equivalente de 100 metros quadrados e que tenta se livrar daquilo, tem mecanismo para se livrar. Só que aquilo não é carvão só, não é grafite. É grafite mais tudo que é incompletamente queimado de um combustível. E vem hidrocarbonetos, vem metais, partículas inaláveis. vem partículas inaláveis. E elas ficam e promovem o quê? Uma inflamação. Inflamação subclínica, você não tem febre, você não tem nenhum sintoma, é uma inflamação mantida no pulmão. E essa inflamação mantida, o que acontece quando você tem uma inflamação? Faz uma cicatriz. Que é a tatuagem a qual o senhor se refere. Que, aliás, tatuagem é exatamente isso. Você joga um pigmento, né, e para ele não sair, ele tem uma reação inflamatória, faz uma cicatriz e fica lá. Então você consegue medir quanto tem na superfície pulmonar dessa cicatriz. Fumante tem bastante, que correlaciona com o tempo de fumo e uma série de coisas, e habitantes não fumantes de São Paulo tem, e quanto mais tempo ele ficar em São Paulo, maior vai ser essa cicatriz, e quanto mais tempo ele passar no trânsito, maior será essa cicatriz. E essa cicatriz, só que aquela fuligem, antes de ficar presa ali, guardada, ela é exportada para todos os órgãos. Ela vai para o cérebro, ela vai para o rim, ela promove inflamação sistêmica. E o que você tem nesses compostos, que essa partícula carrega como se fosse um Sedex, como se fosse um pacote, é muito parecido com o que o cigarro mantém. Tem. Então, o risco de você ter câncer de pulmão, por exemplo, eu participei do grupo que determinou que aquilo ali é carcinogênico, faz câncer. Na Agência Internacional do Câncer. Então, você tem um risco menor do que o de um fumante. Mas você tem um risco. Isso vai depender, se você vai ter câncer ou não. A gente calcula aqui em São Paulo, um habitante médio que se desloca no tempo normal, fume algo como 2 ou 3 cigarros equivalentes por dia. Quanto que é isso? Pouco. Um risco pequeno. Mas o motorista de ônibus, por exemplo? Deve fumar mais. E quanta gente que faz entrega? Quanta gente que fica nessas vans rodando, fazendo entrega? Quer dizer, então, dependendo a gente também estudou motorista de táxi, estudou controlador de trânsito. Né? Então, existe toda uma ideia de que essas pessoas recebem mais do que esses 2, 3 cigarros. E o que é esse carbono negro que vocês encontraram? O carbono negro a somatória. Então, ele é um marcador de um elefante mais complexo. Quer dizer, ele tromba. Quando você tem aquilo, você tem uma série de compostos. O que dá para ver é aquela fuligem. O que vem junto, você não enxerga, você tem que fazer uma análise química. E isso como eu disse, tem metais pesados, tem cádmio, tem substâncias radiativas como radônio, como polônio 210. Tem uma série de compostos que a gente nasceu para... Nós quando vivemos em fogueira, em lugar fechado. Então, ao longo da evolução, você foi tendo
esses mecanismos de depuração, de detoxificação. Mas quando passa da conta, acumula. Acumula e você tem consequências. Então, e as consequências principais são bronquite, agravamento de asma, doenças respiratórias e câncer de pulmão. E de bexiga, que é por onde saem os metabólitos dessas substâncias. Então, o risco, deixa eu tranquilizar, não é que todo mundo aqui vai ter câncer. Mas para cada 10 microgramas por metro cúbico de ar, quer dizer, 10 milésimos de miligrama, por 10 mil litros de ar da suspensão, que é a disposição, o teu risco de câncer de pulmão aumenta cerca de 10% em relação ao que você tinha. Então, supor uma família que tem risco muito baixo, uma pessoa, vai aumentar muito pouco o risco de câncer de pulmão. Se você vem de uma família que já tem uma história de câncer de pulmão, você aumenta ainda 10% isso. Nós estimamos hoje, na Organização Mundial de Saúde, que mais ou menos 15% dos novos casos de câncer são atribuíveis à poluição do ar. E eles ocorrem principalmente em mulheres jovens e com uma via molecular diferente daquela que o tabaco promove. Então, ele não é a maior causa de câncer de pulmão no mundo, mas já aparece na fotografia. A diferença entre o tabaco e a poluição é que o tabaco você pode regular ou tentar ter uma solução pessoal para você. A poluição do ar não, depende de políticas públicas. Diante as questões das mudanças climáticas, de tudo isso que já vem acontecendo, morre-se mais de calor ou de frio? Ainda mais de frio no mundo, mas a tendência é que a gente esteja morrendo mais de ondas de calor em breve. Em São Paulo, para ser bem específico, mesmo na cidade de São Paulo varia. Quando você pega a Zona Leste, que é um deserto, a gente conseguiu construir um deserto. A mudança climática afeta de forma distinta as várias camadas urbanas de uma cidade? Várias cidades, dependendo da idade, do nível socioeconômico e também da morfologia da cidade. Então, como, por exemplo, a Zona Leste, que tem muito pouca árvore, naquelas grandes comunidades, são as ondas de calor que são mais importantes. Quando você vai para a região de Parelheiros, zona mais próxima da serra, da represa, são as ondas de frio que são mais importantes. As ondas de calor geralmente matam mais por doenças cardiovasculares. O indivíduo transpira, o sangue fica mais concentrado, a chance de fazer um coágulo em vida, que chama trombo, no cérebro, no coração, é maior. E são idosos que vão. Nas ondas de frio, você tem morte mais por doença respiratória. Nas ondas de calor, você geralmente morre no dia ou no dia anterior, em consequência da temperatura que você fez no dia ou no dia anterior. Nas ondas de frio, você demora, você tem em função do frio que você teve 3 ou 4 dias antes, que é o tempo de você pegar uma pneumonia, ela evoluir até a morte. As grandes potências, e agora nós vamos encerrando aqui o podcast da LESP, as grandes potências mundiais são responsáveis pelas mudanças climáticas e são essas potências que têm caixa para viver melhor em comparação aos demais? Esse é o principal dilema, né? Que é o que a gente chama de injustiça ambiental. Quem mais produz é o que menos quer abdicar do seu modo de vida. Você concorda que como o mundo vai esquentar, é mais caro ter um ar-condicionado do que você comprar um casaco ou acender o fogo. Então, eles vão ter mais condições de se equipar para essas ondas de calor e não vai... e os países que mais vão sofrer, desertificar, estão na região próxima do Equador, né, onde vão deixar de produzir a comida que produziam, vão ter que migrar dali. Enfim, a questão ambiental não é só uma questão de aquecimento, não é só uma questão de ecossistemas. Ela também é uma questão humana.
é uma questão de saúde. Então, ou seja, o conceito de saúde global não se refere à perda de espécies só, que são muito importantes e que vai atrapalhar o planeta. Quando o planeta não está bem, nós também pertencemos a este planeta. A humanidade não vai desaparecer, mas ela vai mudar, e o meu medo é que fiquem só os mais ricos. Então, nós vamos ter daqui a 20 anos, 30 anos, um grande número de pessoas acima dos 70. E são essas pessoas que vão ser as mais vulneráveis, porque nós temos um termostato que regula a nossa temperatura. Nessas pessoas, o termostato pode quebrar, por aterosclerose, por diabetes, por uma série de outras doenças. Eu aproveito ao doutor Paulo Saldiva para pedir uma receita. Qual a receita que nós temos para uma vida saudável na cidade mais poluída do país? Bom, São Paulo não é a mais poluída, ela talvez tenha sido a que mais estudou. Então ela ganhou a fama porque ela sabia o que estava fazendo, né? Agora, eu vou dizer o seguinte, eu sou paulistano. Ciclista com Tomás, roda 30 quilômetros todos os dias, vai para a USP, vai para o HC, vai para a cidade universitária. Mas São Paulo, ela é fascinante. Para quem gosta de gente, todo o jardim zoológico do Criador anda pelas ruas de São Paulo. É uma cidade que você não se acostuma. Então, para mim, viver saudável, como eu acostumei, não é ir para um lugar remoto. Também é, de vez em quando, mas logo eu gosto daqui. Eu gosto de morar onde eu moro, no Bexiga, no centro da cidade de São Paulo. E visitar essa cidade que nunca deixou de me encantar. Incluindo e cuidando da saúde mental, principalmente. Essa é a maior epidemia. Como você não pode pôr Rivotril na cantareira, eu acho melhor a gente cuidar da nossa saúde mental mesmo. Professor Paulo Saldiva, uma satisfação recebê-lo aqui no podcast da Alesp. Super obrigada. Foi um privilégio. Muito obrigado e abraço a todo mundo que está ouvindo. Muito obrigada a você pela audiência. O podcast da Alesp vai ao ar sempre de segunda a quinta, aqui às 8 da noite, um episódio inédito. Você também nos acompanha pelas redes sociais, além, é claro, do Spotify e do YouTube. Muito obrigada.